Eu estou com 22 anos, amados, de experiência na vida cristã. Uma vida cristã que eu considero, pelo menos, embora eu não seja perfeito, mas essa vida perfeita. E eu já vi algumas coisas bem interessantes acontecendo nesta vida cristã. Algumas pessoas se achegando na igreja com propósitos muito tristes. Alguns jovens desejando pegar uma jovem, bonita, muito prendada, uma mulher educada. Obviamente a pessoa faria uma excelente aquisição, permita-me usar esse termo. Mas ele mesmo não era um crente, ele se fingia de crente. Outras vezes eu já vi também lutas, brigas enormes entre os cristãos. Vi algumas vezes um modo duro de se tratar um ao outro, apontar o dedo com muita força, com muito vigor. Já vi também atitudes que não cristãos, e pessoas que estão até o momento indo para o inferno, não possuem, ou pelo menos você vê com muita dificuldade elas fazendo. Como ser falso, trair o seu pastor, preferir ok? Me avisem aí, tá melhor? Da minha perspectiva estava bom aqui, não estava vendo onde é que esse negócio estava indo, né? Obrigado, Júnior. Então, pessoas que traíram seu pastor, porque outros pastores, ou seu pastor de antigamente, fazia assim, fazia assado, era tão bom, era tão bom. Esse outro pastor, ele é chato, ele não faz isso, ele não faz aquilo, não tem alma se convertendo na igreja, então esse pastor não presta. Gostaria de tratar hoje à noite sobre o tema cristão, qual a tua causa no relacionamento com a igreja? Amado ouvinte, você que se diz um cristão, uma cristã, qual a tua causa, qual o teu propósito, qual o motivo de você estar na igreja? E o relacionamento que se desenvolve nessa instituição colocada por Deus na terra, a qual o Senhor Jesus comprou, a qual o Senhor Jesus pagou o preço do sacrifício para torná-la pura, santa, imaculada. Qual o teu propósito? Gálatas capítulo 6, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o versículo 10. Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou pedir aos que puderem, fiquem em pé mais este momento. Fiquem em pé mais este momento, os que puderem, por favor. Após a leitura, vamos fazer uma oração. E eu peço que os amados fiquem comigo também, para orarmos juntos, rogando por este momento, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Que diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se
engana. Mas prove cada um o seu labor ou trabalho, né? E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outrem. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos ao Senhor. Em nome de teu Filho Jesus, Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar diante da tua igreja, ministrando a tua santa palavra mais esta vez. Que as imperfeições do teu servo não sejam motivo para que os amados não entendam aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E eu rogo, Pai, que apesar do cansaço, de dores, de incômodo que seja, a mente, toda a nossa mente possa estar realmente sendo colocada diante do Senhor. Que possamos realmente estar fazendo um culto da qual o Senhor é o principal e não apenas eu, as minhas emoções, os meus sentimentos. Não, seja glorificado em mais este momento. E obrigado, Senhor, com certeza, por tão belos cânticos que nós podemos louvar a Ti. São dádivas Tuas também. Muito obrigado, Senhor. Usa esta igreja para continuar glorificando o Teu nome, Pai, em tudo. E que verdades esta que o pastor Elton acabou de cantar, como a importância de levar o Teu evangelho ao sertão, seja realmente cumprida, Senhor. Não importa o momento, não importa o modo, contanto que haja ordem e decência para glorificar o Senhor, claro, mas seja cumprido, Senhor. Por favor, movimenta a nossa igreja para isso, Senhor, por favor. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Como eu disse hoje pela tarde, o apóstolo Paulo estava travando uma luta na igreja na região ali das igrejas da Galácia, porque pessoas estavam pervertendo o ensino que Paulo havia colocado para eles logo no início. Talvez pessoas muito bem intencionadas, talvez egoístas, ou qualquer que seja, eles estavam vindo com um evangelho que não era aquilo que Paulo havia pregado, ao qual ele deixa bem claro: seja amaldiçoado isso que estão pregando para vocês aí. Ele passa do capítulo 1 até o capítulo 5, 4 na verdade, de modo mais específico, certo? Tratando disso aí, deixando bem claro que é pela fé que o justo pode ser salvo, ou até mesmo se fazer justo. Assim como Abraão, que creu, e isto lhe foi imputado, creditado para a justiça. No capítulo 5, ele começa a tratar algumas questões ainda do legalismo que estava sendo colocado naquela igreja, mas tratando para questões práticas também, aonde nós vemos as obras da carne, exatamente, as obras da carne, bem como os frutos do Espírito sendo colocadas por Paulo. E as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonarias ou orgias. E aí Paulo indica que coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E ele estava falando para um monte de descrentes, correto?
Correto? Não? Ele estava falando para a igreja do Senhor? Sério? Mas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonarias ou orgias, que é uma possível tradução. Isso na igreja? Tal coisa pode se achegar à igreja de Deus? Sim. Tal coisa pode se achegar à igreja do Senhor. Aonde o versículo 1, tratando aí do relacionamento de perdão. Cristão, qual a tua causa no relacionamento com a tua igreja? Tratando do relacionamento de perdão, versos 1 e 2, nós vemos um aviso muito importante para muitos que são ególatras, mas se fazem de humildes. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Ah, o bichinho, ele errou, mas tudo bem, tá? Tá tudo certinho, tá bom? Aí você pega a fraldinha, amarra na chupeta e bota na boca dele. É isto que Paulo está falando aqui? Não. Paulo está trazendo uma advertência importante. A ação que devemos ter com a pessoa que errou deve ser da natureza positiva e não negativa. Não colocá-la mais para baixo do que de repente ela já está. Colocá-la mais para baixo do que de repente ela já se encontra. Há uma mudança muito interessante no restante deste versículo. Ele sai de vós para você e guarda-te para que não sejais também tentado. Mas eu também posso passar por problemas como esse? Esse mesmo problema que essa pessoa passou? Pode. Pode sim. Pode sim. Não quer dizer que você vai passar. Mas Paulo adverte o coração do cristão para que você ponha-se no seu devido lugar. Porque muitas vezes, amados, nós tratamos os problemas como se eu jamais fosse fazer isso. Eu jamais errarei neste erro. Eu jamais. Sou o melhor de todos, né? Paulo diz, olha, cuidado. O problema deve ser tratado. Quando Paulo viu a hipocrisia de Barnabé e de Pedro, no capítulo 2 aí de Gálatas mesmo, o modo como eles estavam agindo, quando eles estavam na igreja dos não-judeus, gentios, eles agiam de um modo, eles bebiam, eles comiam, eles conversavam em comunhão com aqueles irmãos. Paulo registra lá no capítulo 2 que de repente algumas pessoas vieram de Jerusalém, da igreja lá de Jerusalém, e de repente os que eram judeus mais de nascença mesmo, com exceção de Paulo, e nós não sabemos se mais algum, mas Paulo deixa claro que pelo menos ele não, saíram dos não-judeus, ou seja, dos gentios, e ficaram só com os judeus. É aquela questão, né? Que muitas vezes acontece, né, com Tinto eu sou, né, 100% santão, né? 100% santão. Com a Evaniele é mais bagunceira mesmo, né? Na bagunça mesmo aqui. Sim, mas por que tal atitude? Uma atitude hipócrita, temendo o que os outros iriam falar. E aí já não comia, nem bebia, nem conversava com os irmãos lá. Eles agora eram menores. Paulo critica e disse que resistiu a Pedro na face dele. Criticou severamente diante da igreja. Criticou. Você está errando, Paulo, Pedro, você está errando, Barnabé. Como vocês podem fazer tal coisa? E até mesmo um crente, né, incrível como Barnabé, né, filho da consolação,
caiu num buraco destes? Um homem tão bondoso, tão caridoso, né, que foi lá, pegou o Paulo, levou, ajudou, serviu a Deus maravilhosamente, mas escorrega no negócio desse aí. Paulo critica eles. Sim, o pecado na igreja deve ser tratado, deve ser levado em máxima consideração para que a igreja do Senhor seja a mais pura, santa e imaculada possível. Que é o modo que nós devemos nos apresentar perante o Senhor Jesus, como a sua noiva, com vestiduras brancas, resplandecentes, mais bela possível. Mais bela possível. 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13, por favor, vá comigo. Paulo traz uma excelente advertência também. 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13, diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Tenha calma, respire fundo, conte até 10, 50. Você decide. 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13, caso não tenham pego aí a referência direito. Ok? Mas Paulo continua e nos traz uma informação muito boa. Não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você pode até pecar. Você pode até realmente fazer a parte errada, porque naquele momento pode parecer muito mais gostoso e proveitoso. Mas não é porque Deus não está te ajudando. Ele te ajuda sim. Ele dá o escape. Há um tempo atrás, numa reunião de pastores lá no Cariri, um homem que não está mais no ministério chegou até nós ali, né? E pediu desculpas. Irmãos, eu quero pedir desculpas. Eu hoje não estou mais no ministério porque eu pequei severamente na área moral. Eu não me sinto mais moralmente capacitado para estar à frente da igreja de Deus, mas eu estou aqui hoje pedindo perdão a vocês. E se vocês me permitem, cuidado com os desejos. Cuidado com os desejos. Porque eles realmente são muito atrativos. São muito gostosos, porque se não fosse ninguém iria querer. Muito cuidado. Ninguém trai a esposa ou o marido por puro capricho, não. Há uma coisa no coração que vai transformando, vai levando a pessoa a fazer tal coisa. Muito cuidado. Muito cuidado. Mas se tal pessoa for visto na igreja, trate o problema, mas com amor. Trate o problema, mas com humildade. Trate o problema, mas lembrando que você pode estar na mesma situação dessa pessoa um dia. Irmãos, não ousem a dizer nunca vou perdoar, porque nós, todos os dias, mesmo salvos, pecamos ao Senhor. Pecamos. E Ele nos perdoa. Ou, na verdade, perdão, já nos perdoou. Já perdoou nossos pecados. Já perdoou. Isso é muito importante para que a igreja amadureça o seu coração amoroso, o seu lado amoroso. Isto é muito importante. O apóstolo Paulo continua, falando aí com respeito ao relacionamento com humildade. No caso, vamos agora tratar de relacionamento, mas com humildade. O primeiro ponto aí foi relacionamento de perdão, agora relacionamento com humildade. Do versículo 3 ao versículo 5 diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então verá motivo de gloriar-se
unicamente em si mesmo e não em outrem. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Relacionamento de humildade. Amados, nós elogiamos, muitas pessoas elogiam ao rei Davi naquela batalha com Golias, mas preferimos elogiar mais porque Davi venceu. Mas no coração, talvez, tendamos muito mais a ser como Golias. É você, molequinho, que vem até mim? É você? Esse arremedo de gente aí que vem tentar me ferir? Quem é você? Quem você pensa que é? Olhe para mim, olhe o que eu já fiz na igreja. Olhe minhas atitudes, olhe como eu prego, olhe minhas orações, olhe como eu canto. Olhe para mim. Você acha que pode ser considerado, comparado a mim? Aquela altivez lá, né? Olhando assim para baixo, como se a pessoa fosse inferior. Não. Tal atitude é errada. Muitas pessoas desejam os primeiros lugares, mas lamentavelmente isto geralmente é nos jovens. E permita-me aqui, amados, não é indireta, é uma direta, tá bom? Mas não porque eu tenha visto algo, mas os amados que dirigem, que estão apresentando o culto, guardem sempre seu coração. Aqueles que sabem tocar e tocam muito bem, guardem sempre seu coração, porque Satanás pode fazer com que você peque muito nesta área. Fazendo com que você ache que é o melhor, e sem você, o culto nem sequer pode ser realizado. Sem você, o culto não tem graça. Guarde seu coração disto. Tiago, no capítulo 3, diz que você, olha, não sejam todos mestres. Por que você está querendo tanto ser essa pessoa tão inteligente? Sabe tudo da Bíblia. Não, sei tudo aqui, eu sei tudo. Ele deixa bem claro que essas pessoas, os mestres da igreja, receberão maior juízo. Maior juízo. Essas pessoas que são mestres na igreja receberão quando estiverem diante dele. Não para condenação. Mas o peso é maior, a responsabilidade é maior. No seminário já vi pessoas, amados, chegar lá que não tinham a mínima condição de estarem ali, mas a igreja foi irresponsável e mandou. Por quê? Não sei. Não faço a mínima ideia. Mas a pessoa, não, eu vou chegar lá, eu vou estudar, eu vou ser um teólogo, eu vou ser professor do seminário. Você vê pessoas chegando lá com esse negócio, rapaz, eu vou pregar na universidade, eu vou fazer isso, aquilo, outro, quando você vai ver, está o cara morrendo de dormir lá. Aí pegar a Bíblia lá, 11 da noite, para dizer que abriu, vai fechar e vai dormir novamente. Acorda no outro dia, todas as obrigações por fazerem ainda, e a igreja investindo naquela pessoa. A igreja investindo naquela pessoa. Mas ela se achava muito capacitada. Eu sou o melhor de todos aqui, viu? Se a igreja não mandar, a igreja está pecando. Calma, baixa a tua bola, vai devagar. Essas pessoas, amados, passam no seminário 4 anos, às vezes entram na igreja e destroem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Traz confusão, traz lutas, porque eu sei, geralmente, pessoal, a gente tende a comentar que o primeiro anista é o camarada que mais sabe teologia, né? É o que mais sabe teologia, o cabo está no primeiro ano, já chega sabendo de tudo. Aí os professores vão amaciando. Vai amaciando, aí até que o camarada hein? Aonde? Pois é. Cuidado, muito cuidado. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada a si mesmo, se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Paulo vai dizer mais à frente aqui
que se ele vai se gloriar, ele se gloria no Cristo. Olhem o meu corpo, eu trago no meu corpo as marcas do meu labor por Cristo. Eu sofri. E você pode ver que eu sofri. Você pode chegar diante de Deus dessa forma, com intrepidez, Senhor. Não é falsa humildade, não. Senhor, aqui está, né? Como aquela peça, acho que você deve ter visto já, né? Mostra-me tuas mãos, né? Senhor, aqui estão os frutos que eu posso apresentar ao Senhor. Frutos do Espírito, aí no capítulo 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem demonstrado isto na igreja? Amém. Que coisa boa, que maravilha, amém. Pastor, nem sempre, nem eu nem tu. Nem eu nem tu. Às vezes eu tendo a ser mais amoroso, em outros momentos eu consigo ser mais pacífico, em outros mais benigno, mas nunca consigo ser tudo isso aqui no mesmo dia, não. Se você consegue, por favor, me dá a fórmula. Me ajuda aí que eu quero fazer isso também. Tudo isso aqui no mesmo dia. Sempre, 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 sempre. Mas, amados, não ver essas características no cristão, na cristã, é absurdo. Que espécie de árvore é você? Humildade vai te fazer um bem enorme. Humildade. Relacionamento de perdão, relacionamento com humildade, relacionamento de amor com o pastor. A partir do versículo 6, por favor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Interessante é que Paulo dá uma quebra aqui no que ele está falando, sabe? É como ele está falando aqui, as coisas dependem, rapaz, o que é que eu posso mais falar para aquela igreja que está passando por tanta luta, por tanto problema? Poxa, é claro, o cuidado com os líderes. O cuidado com os líderes. É bom realmente, irmãos. E a questão aqui pode ser também até questão financeira. Como, pastor? Vou dar o meu dízimo ao pastor? Não, por favor. Por favor. Você está na igreja batista. Ok? Você está na igreja batista, mas divirta-se, alegre-se, convide-o. Você pode saber como utilizar os seus recursos para abençoar a vida do pastor, da família do pastor. Você pode saber como. Paulo estava preocupado, pelo jeito aqui, com os líderes das igrejas lá da Galácia. Poxa, como será que eles estão numa lenga-lenga dessa que a igreja está passando? Problema doutrinário por conta desses falsos profetas que estão vindo aí, bem como também essa luta toda carnal que ainda reina nos membros deles, ao qual eles precisam crescer. E os líderes, como será que eles estão? Meu Deus, Pai, cuida deles. Igreja, sejam responsáveis. Igreja, seja responsável com o seu líder. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, diz o seguinte: agora vos rogamos, pois... Todos acharam? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis, com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Não, ele não é uma pessoa perfeita. Sim, ele pode errar. Ele pode até mesmo tratar você de um modo injusto. Mas, por favor, pare um pouco e pense, quantas pessoas você já tratou de modo injusto na sua vida? Você nunca tratou? Eclesiastes, né, tem uma porção bem interessante, acho que é capítulo 11. Ele fala exatamente isso. Não dê ouvidos a tudo que se diz de ti em oculto,
para que você não descubra que o teu empregado está te amaldiçoando. Porque você sabe em seu coração que você mesmo já amaldiçoou a outros. Uma excelente advertência, né? Baixa a tua bola, vai devagarzinho. Quem pensa que é para estar falando mal de mim? Quem pensa que é para tratar comigo assim? Calma, calma, calma. Sim, abençoar a vida daqueles que presidem, que estão à frente da igreja. Paulo está se referindo aqui, de modo mais específico, pastor, com certeza. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Mas você pode colocar o seu um líder também, uma pessoa que sempre abençoou sua vida, um diácono da igreja. Abençoe a vida deles. Abençoe a vida deles, de vários modos. Ore por ele, diga que está orando. Convide para a sua casa, tenha uma boa conversa, uma conversa relaxante, brincando. É para dar uma aliviada na cabeça deles. Trate-os com extrema consideração. Relacionamento de amor com o pastor, relacionamento com santidade no andar. Relacionamento com santidade no andar, versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sim, você pode colher as bênçãos espirituais que Deus tem para você todos os dias, se você assim o desejar. Mas pastor, eu estou tão fraco. Eu estou sem ânimo para ler a Bíblia. Eu já tentei, eu não consigo nem orar. Ok, você já pediu socorro antes, você está pedindo somente agora? Não, nunca falei com ninguém não. Há quanto tempo você está assim? Mais de ano. Sem conseguir ler a Bíblia. Sem conseguir orar. Mais de ano, amado. Eu tenho vergonha. Né? Eu tenho vergonha de chegar e dizer que eu estou passando por problema. Por quê? Os outros são tudo santarrão, já estão tudo perfeito já? Já foram todos glorificados e nós não? Eles não pecam mais e somente você e eu que está conversando comigo que pecamos? É isto que você está dizendo? Não, amado, por favor, amada. As lutas que de repente você está passando, o outro já passou e pode abençoar a sua vida maravilhosamente. Contanto que você seja humilde. Dedique-se à igreja. Seja sincero, pastor, estou passando por problema nessa área. Passou irmão diácono, irmão, pessoas que você sabe que são éticas, né? Pessoas cristãos verdadeiros. Vai procurar o irmão telado da igreja, não, por misericórdia. Pessoas boas realmente. Amado, me ajuda aqui, eu estou com essa luta aqui faz tempo. Eu não consigo. Aí vamos orar, vamos conversar, vamos trabalhar junto. E de repente você até encontra um pai, uma mãe, que vai ser muito chegada a você, para abençoar a tua vida. Mas lembre, amados, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Se você insiste em viver uma vida de pecados ocultos, que está desonrando a Deus, você vai colher as tribulações e as lutas que as suas obras estão fazendo. Elas vão germinar em algum momento. E depois não reclame. Que essa igreja não é amorosa. Que ninguém nunca me procurou. Amado, amada. Permita-me aqui pegar um exemplo novamente. O pastor ele é responsável por ele, pela casa dele, pelos filhos, né? Esposa e filhos. É responsável por você. Se você é casado, por sua esposa. Se você tem filhos, por seus filhos também. E pelos solteiros. É a responsabilidade do pastor. E ele vai dar de contas quando estiver diante de Deus. Ele não tem nada mais para fazer. Não é? Não é? Os diáconos, mesma coisa. Tem essa responsabilidade também. Ora,
Você acha que, às vezes, por favor, não acha que é porque eles não amam você, não se importam com você, mas às vezes nós não vemos. Nós não somos oniscientes. Nós não temos como saber que às vezes você está passando por problemas e você chega na igreja e está assim, ó. É difícil. Às vezes a gente sente um toque no coração, rapaz, tem coisa errada aqui. Às vezes sim, outras vezes não. Deus trata isso aí de modo bem particular. Bem particular. De Deus não se zomba. Cuidado com o andar que você tem. Santidade no caminhar, amados. É muito importante. Seja sincero. O jovem, graças a Deus, que geralmente é muito difícil, né, para homens conversar sobre isso, e para jovem homem conversar sobre isso também, né? Um jovem que eu conheço, ele está saindo da adolescência agora, se não estou enganado, mas eu acho que ele seria considerado como adolescente ainda. Chegou para o pai dele e disse: pai, eu estou com um problema na área sexual. Eu não estou tendo relação, mas eu estou com um desejo muito forte. Me ajuda? Me ajuda? Amém, graças a Deus que ele fez isso, pai. Poxa, filho, é mesmo. Você é tão quieto, eu sempre via você uma pessoa tão responsável, jamais imaginei que você estava passando por isto. Imagina os frutos que aquela pessoa ia colher no futuro, daquela vida desregrada na área sexual. Como será o casamento? Como seria o casamento dele? Frustração, porque é o que acontece com a mente da pessoa. Não vou entrar nessa questão sexual, porque a pregação aqui não é disso, mas é só um exemplo. Seja sincero. Pai, eu estou gostando daquela menina ali, mas eu sei que ela não é crente. E cara, como ela me atrai. Mãe, eu estou com um problema aqui nessa área, eu não sei como fazer, mãe. Como é que eu faço? Ou então pai também, uma irmã em Cristo. Uma pessoa que você sabe que você vai poder conversar com ela e ela vai ser sábia, vai guardar o seu segredo, vai ser prudente, vai aconselhar você biblicamente. Procure, por favor. Tito, Paulo escrevendo a Tito, né, deixa claro que as mulheres mais idosas deveriam, ou pelo menos as mais experientes, deveriam aconselhar as novas, as casadas recentemente, para que elas pudessem ser boas donas de casa, boas esposas, colocando a responsabilidade do homem já muito sério da sua casa. Não sei se é a bateria que está falhando aqui, tem uma luzinha piscando aqui. Tá? Muito séria. Cuidado, por favor, com o seu andar. Não permita que Satanás segue você para isto. Relacionamento com santidade no andar. Eu quero abençoar a vida de cada jovem da minha igreja. Eu quero abençoar a vida de cada homem da minha igreja. Eu quero abençoar a vida de cada mulher da minha igreja, de cada criança da minha igreja. Porque é meu dever fazer tal coisa. É meu dever. Eu quero abençoar a vida de você. Eu vou orar por você. Eu vou ajudar você no que eu puder. No que você precisar. Com licença, amados. Oi. Muito bem. Continuando. Não permita que você passe por essa situação sozinho. Peça ajuda. Por favor. Tem pessoas fazendo errado na igreja de Deus, trazendo escândalo para a igreja de Deus, porque sempre foram mais ególatras do que de fato servos. Cuidado com a idolatria. Muito cuidado. Cuidado na criação dos seus filhos. Não ponha eles acima do seu casamento. Cuidado com o seu trabalho. Não ponha esse trabalho acima da sua família. Cuidado com seus estudos. Não ponha eles acima da sua família e de Deus acima de tudo, mais ainda. Muito cuidado. Nós temos tantos lares cristãos sendo desmantelados por conta disso. As pessoas estão colhendo
coisas que plantaram, por serem irresponsáveis com a vida da sua família, mas achando que estava fazendo bem, achando que estava fazendo o que podia, quando na verdade era só o ego falando. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você realmente quer me dizer que você prefere a corrupção do que a vida eterna? Você realmente quer me dizer que você prefere realmente isto? Eu prefiro acreditar que não. De alguma forma você está cego. Você está cega. Não sei porquê. Mas lembre-se, como o pastor mesmo leu, nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Repetindo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio tentação sobre nós que não seja humana. Mas até tu. Que não seja humana. Deus vai dar o escape. Deus vai dar o escape para você. Deus vai dar. Tenha certeza, esteja com a mente aberta. Eu não sei como será para vocês, amados. Comigo, geralmente, é algum louvor. Quando a minha mente começa a ficar turba, pensando em coisa que não deve, começa a vir na minha mente aquele louvor, um louvor que eu gosto de cantar a Deus, e minha mente é o... Né? Opa, louvor, escape. Aí, não, vamos cantar a Deus, vamos cantar. Aí a tempestade da mente passa. Qual é o seu escape? Já chegou a observar qual seria ele? Ou você prefere não ter um? Prefere pecar? Cuidado. Relacionamento de perdão, relacionamento com humildade, relacionamento de amor com o pastor, relacionamento com santidade no andar, relacionamento de cuidado com a igreja. Verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Que coisa maravilhosa. Interessante, amado. Enquanto nós fazemos o bem, bênçãos. Então, nós também receberemos. Para a honra, glória, louvor e majestade de Deus, amados. Eu sempre deixei isso bem claro para a igreja quando eu estava no seminário ainda. Nunca fiquei faltando um mês sequer sem pagar o seminário totalmente. Totalmente. Sempre tinha alguma coisa lá para comer, para comprar e pagar os livros, que às vezes dividia. Nunca faltou. Nunca. E eu tenho para mim, irmão, sinceramente, a honra, a glória toda de Deus, mas eu tenho para mim que foi por conta de certas ações que eu tinha no passado. Não se preocupe, se eu perder esse galardão não tem problema. Deus sabe o motivo. Ele sabia. E eu mostro a vocês, na minha vida, como Deus me abençoou, não permitindo que nada me faltasse. Nada. Não, mas é aqui, né, rapaz? Aí eu estou preocupado. Calma. Eu não estou dizendo para você, né, tirar a comida da boca do seu filho para dar a mim, ao pastor. Né? Não é sempre que acontece o mesmo que aconteceu lá com a viúva de Sarepta, não, tá? Ali foi um caso à parte que Deus mostrou sua soberania àquela mulher. Uma mulher de uma nação estrangeira que não tinha obrigação nenhuma de sustentar aquele profeta. Mas ela confiou que ele era profeta. Confiou na palavra dele, deu o seu alimento, ele comeu, orou e aí vocês sabem a história, né? A farinha apareceu, o azeite apareceu, ela pôde se alimentar por todo o período de seca com o seu filho. Não, isso não é constante não, tá? Não é uma regra, não. O Senhor Jesus criticou os fariseus por chegarem na casa das viúvas e das pessoas pretendendo fazer longas orações e comiam de manhã até a noite, trazendo despesas para a pessoa. Pessoa que já estava com necessidades. Não é isso, mas nós somos chamados ao repartir. Repartir. Dizem que na Segunda Guerra Mundial, acho que eu já contei essa história para vocês, mas é sempre bom lembrar.
Os judeus que conseguiam fugir da Europa, né, chegavam nos Estados Unidos. Havia uma comunidade de cerca de 10 mil judeus lá. Assim que aquela família de judeus chegava, a comunidade de judeus lá dos Estados Unidos que já estava lá, cada um contribuía com $1. Aquela pessoa, aquela família que chegava lá, recebia quanto? Eram 10 mil judeus. 10 mil dólares. Que naquela época tinha um valor muito bom. E dava para começar a vida. Pensar aí num emprego, abrir uma loja, o que quer que seja. Abençoava $1. Ok? Dá para abençoar as pessoas com pouco, porque o pouco torna-se muito quando todos ajudam. Tá? Então, nós não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amados, é muito importante fazermos bem aos nossos vizinhos, aqueles que estão passando por dificuldades, mas, amados, os da família da fé, principalmente. Ok? Aos da família da fé, principalmente. Ou então, por favor, pega essa paginazinha aí da sua Bíblia e rasga. Tá? Que aí você pode pelo menos dar uma desculpa depois que não tinha visto. Rasga. Tudo bem que eu já preguei, perdeu. Mas vamos lá, rasga mesmo assim. Né? Principalmente aos da família da fé. Fazer o bem a todos, no entanto. Beleza. Abençoar outras vidas. Com licença. Paulo agradece aos irmãos de Filipos que mandaram oferta para ele no capítulo 4. E diz, não que eu estava cobrando de vocês, né, o que vocês ou mandava vocês, morriam aí porque eram um bando de pecador, mas vocês me ajudando, do modo como vocês estão ajudando, eu tenho certeza que vocês serão também abençoados. Irmãos, nós somos abençoados por Deus quando nós abençoamos outras vidas, seja financeiramente, seja com algum alimento, seja com a companhia, com o louvor, seja um momento de acalentar aquela pessoa, seja o momento que for, quando abençoamos outras vidas, nós somos abençoados também. O nosso espírito é revestido com paz, alegria, às vezes até choro. Vamos chorar juntos. Vamos chorar juntos. Pega um violão aí e começa a cantar. Vamos cantar juntos. Vamos alegar o nosso espírito. Vamos elevar nossa voz a Deus. Vamos! E de repente toda aquela tristeza, aquela apatia, começa a ser trocado por um ânimo que vem brotando no coração e você está pronto para a batalha novamente. Um servo, uma serva já alimentada, pronta para continuar a luta. Não sei se vocês perceberam, eu pulei um versículo. Alguém viu qual foi? Eu pulei um versículo aí. No momento da pregação, né? Não da leitura. Versículo 2. Um dos versículos que, desde que eu ouvi, quando houve a Apibre aqui em Souza, se não estou enganado, foi nesse momento, esse versículo ficou na minha mente. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não, a cruz de cada um vai ter que ser carregada. Mas eu posso ajudar o irmão Tinto a levar um pouco a sua cruz também. Eu posso ajudar um pouco o irmão Zé a levar a sua cruz. Eu posso ajudar um pouco as demais pessoas que estão aqui a levar um pouco a sua cruz. Mesmo que seja um pouquinho, eu vou dar uma aliviada. Por quê? Cumprir a lei de Cristo. Porque você não é egoísta. Porque você ama a igreja do Senhor. Porque você quer um relacionamento forte com a igreja. Você não quer ser só um esquenta-banco. Você não quer ser só uma pessoa que entra, senta, termina o culto, vai-se embora e tudo bem. Se ninguém me vê, não tem problema, nem precisa vir falar comigo.
Não. Seja lá qual for o motivo do coração dessa pessoa de não querer que ninguém fale com ela. Essa vergonha, que Deus a livre disso. Não, você quer ter comunhão. União. Se a divisão da palavra aí me faz falar ela corretamente. Uma união comum, uma união verdadeira. E enquanto nós temos comunhão, vamos levando nossas cargas. C.S. Lewis, certa vez, disse que quando uma pessoa morre, nós não somente perdemos aquela pessoa, nós perdemos uma parte daquela pessoa no nosso meio. No nosso meio. Porque aquela pessoa fazia Tinto rir, e eu gosto muito do modo como Tinto ri, porque aquela pessoa era muito importante para fulano de tal, ela gostava muito de estar na presença, então a presença daquela pessoa vai fazer falta. Aquela pessoa sempre ajudava a outra pessoa. A presença daquela pessoa na vida de outros também nós perdemos. Isso só pode acontecer se você tiver comunhão. Relacionamento. Deixa. Relacionamento. Amados, enquanto pequenos, sejam grandes no Senhor Jesus. Amém? Amém? Opa, amém! Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor por tuas bênçãos, pelo pão de cada dia que o Senhor derrama em nossas mesas. Pela companhia do teu Espírito, que tanto nos alimenta, que tanto nos acalenta. Muito obrigado, ó Pai, por poder louvar o teu nome com esses irmãos, com cada um aqui presente. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor. Não é sempre que eu tenho essa honra de poder estar com eles. Pai, por favor, guarda-os sempre e faça-os crescer. Guarda-os, Pai amado, para que haja relacionamento verdadeiro, uma irmandade verdadeira e não somente uma palavra bonitinha chamada irmão. Não, que haja realmente uma irmandade, entendendo que nós somos teus filhos e por isso co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros. Sem merecer nada, o Senhor nos abençoou de modo incrível. O Senhor poderia apenas ter nos salvo, mas não somente nos salvou, como nos adotou e nos tem abençoado com bênçãos maravilhosas a cada dia. Proteja essa igreja, Senhor. Satanás quer derrubá-la. Proteja o pastor, proteja os diáconos, proteja os irmãos que estão na diretoria. Proteja os irmãos que estão trabalhando, que estão evangelizando, que estão fazendo a obra do Senhor, seja na organização, na limpeza, na oração, no evangelismo, seja lá a área que for. Fortaleça o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, por favor. Bem como o meu, Senhor, pois também necessito. O Senhor conhece o meu coração. Sabe quantas vezes ele deseja andar por caminhos que não deve. Pai, obrigado por esta noite em que nós podemos louvar ao Senhor, ouvir tua palavra. Seja engrandecido e exaltado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.